Irmãos, hoje tá difícil para mim gravar vídeo, viu? Às vezes a pessoa fala assim, ela senta em frente à câmera e grava com a maior facilidade. Não é. É tanta coisa, irmãos, que acontece. Muitas coisas acontecem. É campainha que toca, é cachorro latindo, é barulho lá fora, é o vídeo que trava, é luz que atrapalha. O diabo, ele fica furioso quando eu tô gravando esses vídeos. Vocês não têm a mínima ideia de como é difícil gravar vídeo. É difícil gravar vídeo. É muita coisa que atrapalha, sabe, internamente. E ó que eu tô sozinha dentro de casa, é campainha que toca, eu tenho que ir lá ver, é cachorro latindo, a luz que apaga, é o vídeo que trava. É difícil, mas vamos lá em nome de Jesus. Vamos ver se a gente consegue gravar esse vídeo, o estudo. Às vezes vocês pensam assim, é fácil para ela sentar na frente de uma câmera e gravar e falar. Não é tão fácil, é muito difícil, é muita complicação que a gente tem. Mas então vamos lá? Vamos falar sobre Gênesis, o estudo de Gênesis. Eu já gravei esse estudo aqui do capítulo 27. Para vocês terem uma ideia, eu já gravei umas 3 vezes e não saiu bom porque eu tive que parar no meio para atender pessoas, porque aqui em casa vem muita gente, então eu tenho que ficar toda hora atendendo. Mas vamos lá, em nome de Jesus, né? Vamos ver, vamos conseguir aqui. Então estamos no Gênesis 27. Quando Isaac envelheceu e seus olhos enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse, meu filho. E este lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eu me envelheci e não sei quando morrerei. Toma, pois, tuas armas, tua aljava e teu arco, e vai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, e eu comerei, a fim de que minha alma te abençoe diante do Senhor antes de eu morrer. Irmão, eu quero chamar a atenção, é o seguinte, era tradição daquele povo, tradição e costumes deles abençoarem o primogênito. Então, todo primogênito, todo filho primogênito, ele que recebia a bênção do pai. Então, a bênção maior era para o primogênito. Então, o que acontece aqui? Isaac, quando Abraão morreu, ele também, antes dele morrer, ele também abençoou Isaac. E aqui também, agora Isaac está velho, ele também vai abençoar o primogênito dele na velhice dele. E esse primogênito é Esaú. Aí ele diz, mas Rebeca escutava quando Isaac falou a Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar caça e trazê-la. E Rebeca disse ao seu filho Jacó, eu ouvi teu pai dizer a Esaú, teu irmão, o seguinte, traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, e eu comerei e te abençoarei diante do Senhor, antes da minha morte. Aqui observa que a Rebeca, ela soube, né? Ela ouviu o Isaac falando que ia abençoar, que naquele guisado ele iria, naquela ocasião, ele iria fazer esse ritual de bênção, né? Para Esaú. Aí o que Rebeca fez? Rebeca correu, chamou Jacó. Vamos ler o que ela fez. E agora, meu filho, escuta a minha voz no que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos e eu farei um guisado saboroso deles para teu pai, de como gosta. E tu levarás ao teu pai e ele comerá, para que eu te abençoe antes de sua morte. Para que ele te abençoe antes de sua morte. E Jacó disse a sua mãe Rebeca, meu irmão Esaú é peludo e eu sou liso. Talvez meu pai me apalpe e serei a seus olhos como trapaceiro. E eu farei vir sobre mim uma maldição e não uma bênção. Jacó, ele tinha esse temor. Jacó tinha até esquecido. Aqui a gente observa que Jacó já tinha esquecido que Esaú tinha vendido a primogenitura dele por um prato de guisado. Lembra que Esaú estava com fome, chegou cansado do campo e com fome, e Esaú tinha preparado um guisado gostoso, e Jacó tinha preparado um guisado gostoso, e Esaú pediu para Esaú
o guisado. Aí Jacó pegou, nada bobo, então me vende a sua primogenitura. E ele falou, de que vale minha primogenitura se eu tô com fome? Então não fica com ela para você. Então eles fizeram uma aliança. Esaú vendeu a primogenitura dele para Jacó. E Rebeca, com certeza que Rebeca estava presente nesse momento. Aí o que aconteceu? E a Rebeca, sabendo disso, que Esaú já tinha vendido a primogenitura dele para Jacó, ela falou, não é justo, meu filho, agora quem ser abençoado é Esaú, porque Esaú vendeu. Ele recusou a primogenitura dele, ele desfez da primogenitura quando ele falou para Jacó. Por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a nossa fala. A nossa fala, ela tem poder. Alguém está escutando o que você está falando. Então, se você falar algo, tome cuidado. A Bíblia fala que a nossa língua é o nosso pior inimigo. É a nossa língua. Então, nós devemos ter muito cuidado no que nós falamos, para que isso não venha trazer males para nós no futuro. E o que aconteceu aqui? A Rebeca tinha ouvido. Então, a Rebeca pensou, poxa vida, não é justo. Esaú, ele vendeu a primogenitura. Eu estava presente. E se Rebeca não tivesse feito isso, Deus ia cobrar de Rebeca. Porque você se calou. Você viu o dia que eles fizeram aliança. Ela não se calou, ela abriu a boca e falou, não, meu filho. Aqui, ó, o que ela fala. E sua mãe lhe disse, meu filho, essa maldição esteja sobre mim. Somente escuta minha voz e vai e traze-me. Ela nem lembrou Jacó, talvez ela nem lembrou porque não houvesse uma rivalidade, né? Mas ela lembrou dessa aliança que eles tinham feito. Talvez ela não lembrou isso a Jacó. Falou, olha, lembra que ele vendeu para você a primogenitura quando ele estava com fome, que ele veio do campo, que ele pediu comida para você, vocês fizeram uma aliança? Mas ela não levou isso à tona. Pelo menos aqui na Bíblia não fala, não relata que ela levou isso à tona. Talvez ela levou, a gente não sabe. Que eles também não escrevem assim, não escreveram a Bíblia assim pontualmente, né? Talvez ela lembrou, né, Jacó. Por isso que Jacó também, depois que talvez ela falou isso também para ele, talvez é que ele aceitou, né, fazer todo essa explanação, né, que ele seria o Esaú diante do pai dele. Vamos continuar aqui para você ter uma ideia. Só um minutinho que eu vou tomar uma água que eu tô com sede. Perdão, irmãos. Mas vamos lá. E ele tomou e trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso de como seu pai gostava. E Rebeca tomou as roupas melhores do seu filho mais velho, Esaú, que ela tinha consigo em casa, e ele vestiu seu filho mais novo, Jacó. E ela vestiu seu filho mais novo, Jacó. O que fala aqui? Esaú tinha, né? Porque ele morava junto com Rebeca, né? Então ele também era um homem casado, que ele tinha 3 mulheres, então ele morava junto com as mulheres deles, mas sempre ele vinha na casa dos pais e ela já tinha, né, essas roupas dele lá na casa dela. E ela cobriu as mãos e a lisura do seu pescoço com as peles dos cabritos. E ela deu na mão do seu filho Jacó o guisado saboroso e o pão que ela preparou. E ele veio ao seu pai e disse, meu pai. E este disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz como me disseste, por favor, levanta-te, senta-te e come da minha casa. Que Isaac, ele estava com dúvida, ele estava sabendo que ali tinha alguma coisa errada. Tanto que ele quis, né, apalpar as mãos de Esaú. Porque ele percebeu que a voz que estava conversando com ele não era a voz de Esaú, sim a voz de Jacó. Mas quando ele apalpou as mãos e viu que eram as mãos de Esaú, porque as mãos estavam peludas, porque a Rebeca, ela cobriu as mãos de Jacó com o pelo. Ela foi muito hábil, muito esperta. A gente observa que ela foi muito hábil, né, nesse sentido, de
cobrir as mãos. Não sei como que ela fez para cobrir, né, as mãos de Jacó com a pele, né, do carneiro, para ficar cabeludo igual a mão de Esaú. Tanto que ele percebeu que era a mão de Esaú, olha só. E ele não reconheceu, porque as mãos estavam peludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E ele o abençoou. E ele disse: tu és mesmo meu filho, Esaú? E este disse: eu sou. Mesmo ele pegando na mão de Jacó, ele estava assim, meio cabreiro. Mas é mesmo? Você é mesmo Esaú? Porque ele estava em dúvida. Aí ele falou assim: traze-me e comerei da caça, meu filho, para que a minha alma te abençoe. E ele lhe trouxe, e este comeu, e trouxe vinho, e ele bebeu. E seu pai Isaac lhe respondeu: aproxima e beija-me, meu filho. Observa que Isaac, além dele observar que não era Esaú, no fundo ele estava sabendo que não era Esaú. Porque as mãos dele, né? Ele ficou em dúvida com a voz e com as mãos. E ele ficou em dúvida também. Ele não estava acreditando que realmente era Esaú. Tanto que ele falou para Jacó: aproxima-te de mim e beija-me. E ele se aproximou e beijou. E seu pai sentiu o cheiro das vestes, o abençoou e disse: vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Porque Esaú, ele vivia mais no campo, né, caçando, ele era um caçador. E Jacó não, Jacó ele estava mais pacato, cuidando das ovelhas do pai, cuidando dos rebanhos. Ele não ficava caçando, na mata caçando. Então ele não era um caçador, ele era mais um pastor de ovelhas, né? Tanto que ele foi trabalhar lá com Labão, né, como pastor de ovelhas. Então vamos continuar aqui, que o nosso intuito é aqui. E ele se aproximou e beijou, e seu pai sentiu o cheiro das vestes, abençoou e disse: vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Os povos te sirvam, e nações se encurvem diante de ti. Se tu, Senhor, de teus irmãos, se tu, Senhor, de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, e os que te amaldiçoam sejam malditos, e os que te abençoam sejam benditos. Observa que a bênção que Isaac deu a Jacó, uma bênção poderosíssima. Olha o que ele fala, eu vou ler de novo esse versículo. Os povos te sirvam, as nações se encurvam diante de ti. Nações. Sabe o que é nação? Nação é país. Todos os países eram para se encurvar diante de Jacó. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Olha só que bênção. Os filhos de Isaac, todos os outros filhos, eram para se encurvar diante de Jacó, que seria diante de Esaú, mas ele vendeu a primogenitura dele. Sejam malditos os que te amaldiçoam, e sejam benditos os que te abençoam. E quando Isaac acabou de abençoar Jacó, e apenas Jacó saía de diante do seu pai Isaac, chegou Esaú, seu irmão, e sua caçada. E ele também fez um guisado saboroso e trouxe ao seu pai. E disse ao seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que tua alma me abençoe. E seu pai Isaac lhe disse: quem és tu? E ele disse: eu sou o teu primogênito, filho de Esaú. Sou teu filho primogênito, filho Esaú. Então Isaac estremeceu de um estremecimento muito grande e disse: olha só o que aconteceu. Isaac sentiu tanto
que ele tinha caído numa armadilha e que ele não podia mais voltar atrás. A Bíblia fala que ele estremeceu de um estremecimento muito grande. Como que ele não deve ter ficado? Porque ele quebrou costumes, tradições religiosas. Talvez ele imaginou o que Deus vai fazer comigo agora. Eu estraguei a minha descendência. Eu não fui fiel ao meu Deus. No mesmo momento, ele se estremeceu. Ele viu o erro que ele tinha feito. Como ele tinha sido enganado. E quando Esaú, aí ele falou, aqui fala, quem é, pois aquele que apanhou caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e eu o abençoei. Todavia ele permanecerá abençoado. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, bradou com grande brado, muito amargo, e disse a seu pai, abençoa-me, meu pai. E este disse, teu irmão veio com esperteza e tomou tua bênção. E ele disse, não é com justa razão que seu nome é Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou? Tirou minha primogenitura e agora tirou minha bênção? E ele disse, não reservaste uma bênção para mim? Esaú ficou enfurecido. Se a primogenitura era para receber a bênção, por que ele ficou enfurecido? Ele não vendeu? Será que ele achou que ele estava vendendo a primogenitura? O que valia a primogenitura dele? A primogenitura era para receber, será que ele não sabia disso? Aí Isaque respondeu e disse a Esaú, eis que o fiz, Senhor, sobre ti, e lhe dei todos os seus irmãos como servos, e fortaleci trigo e mosto. Que, pois, farei por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai, porventura tens somente uma bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. Esaú chorou em alta voz. E seu pai Isaque respondeu, ele disse, eis que a gordura da terra e o orvalho do céu estejam em tua habitação. E viverás pela tua espada e servirás a teu irmão. Mas quando lutares, então sacudirás teu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que o seu pai o abençoara. E Esaú disse em seu coração, em breve os dias de luto de meu pai virão, então eu matarei meu irmão Jacó. E alguém comunicou a Rebeca estas palavras de seu filho mais velho, Esaú. Então ela mandou chamar seu filho mais moço, Jacó. Ele disse, eis que teu irmão Esaú ameaça te matar. Portanto, agora, meu filho, escuta minha voz. Levanta-te e foge para a casa do meu irmão Labão, em Harã, e mora lá com ele algum tempo, até que aplaque o furor do teu irmão, até que a cólera do teu irmão se afaste de ti, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei buscar-te de lá, porque eu vos perderia os dois num só dia? E Rebeca disse a Isaque, estou aborrecida de minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, dentre as filhas dessa terra, então para que viverei? Olha só, a Rebeca ela foi muito esperta, muito hábil. A mulher ela tem que ser assim. Quando ela vê o mal, ela tem que agir. Ela viu que Esaú vendeu a primogenitura dele e ela não permitiu que Esaú ficasse só na bênção. E ela, depois que Isaque abençoou Jacó, que Jacó foi abençoado, ela viu que Esaú queria matar Jacó por causa disso. Aí ela pede para Jacó sair do meio deles. Vai lá para a casa do meu irmão Labão, fica lá um tempo, até que aplaque a ira do seu irmão.
E assim Jacó fez. Jacó foi para a terra, né, onde Labão morava, e ficou vivendo com ele. Ficou vivendo com ele como empregado dele por um bom tempo. E lá ele se casou com as filhas de Labão. Depois ele volta para a terra. Eu vou continuar, não vou falar agora para vocês assistirem o próximo vídeo. Mas o que nos chama a atenção nesse capítulo 27, o quanto uma bênção, quando você abençoa o seu filho, como uma bênção é importante para o filho. Vamos abençoar nossos filhos. Um objeto abençoado, ele tem muito valor. Aqui, observa que isso não é uma, como fala, idolatria não, irmãos. Quando você ora com um certo objeto e você manda a pessoa levar para uma pessoa que está doente nos hospitais, e você leva ora por essa pessoa, e você leva esse objeto, né, até essa pessoa, a pessoa é curada, é abençoada. Lembra do cajado de Moisés? Lembra da capa de Jesus? Lembra da capa de Elias? Todas elas foram abençoadas, abençoaram outras pessoas. Então nós temos que ter, isso é uma tradição, não espiritismo, irmão, isso é uma tradição cristã, veio desde os primórdios cristãos. Então não é de hoje que isso aí, tem muita coisa que está dentro do espiritismo, dentro dos terreiros, que saíram do cristianismo. E o que está acontecendo? Eles estão abraçando essas coisas, e nós que somos filhos e herdeiros que deveriam estar utilizando esses artifícios, né, a nosso favor, nós simplesmente rejeitamos, abandonamos, como se não tivessem importância. Quantas pessoas que não oram pelos seus filhos? Quantas pessoas que não oram? Quantas pessoas que não oram para o alimento, para o seu doente? Irmãos, tudo nós devemos abençoar. Nossa casa, nossa rua. Quem dera, né? A nação brasileira é uma nação cristã. É uma nação que adere ao cristianismo, e é uma nação tão violenta. Olha a ironia da situação. Vimos que, por que acontece essas coisas? Porque os cristãos não abençoam. Não abençoam onde eles moram, a casa. Nós devemos orar, ungir nosso ambiente, nossa morada, nosso carro, os documentos do carro, seu telefone, seus bens materiais, vocês devem ungir eles. Seus eletrodomésticos, para que não venha queimar, a sua casa, a porta da sua casa, para que não venha entrar ladrão. O seu corpo, você deve ungir o seu corpo para que os maus espíritos não se aproximem de você. Irmãos, isso não é superstição, isso não é espiritismo. Isso é religiosidade, isso é costume e tradição dos povos do cristianismo, isso veio do cristianismo. Essa ideia de você ungir, nós temos que orar, ungir as coisas, isso não é feitiçaria. Isso não é espiritismo, mas eles aderiram a isso. Eles aderiram. E nós, cristianismo, o que nós fizemos? Nós rejeitamos.
a nossa primogenitura como fez Esaú. Os cristãos de hoje em dia rejeitaram a primogenitura. A primogenitura dos cristãos é esses artifícios que nós achamos que é coisas do demônio. Nós não abraçamos essas coisas. Você não usa sua casa, você não usa os seus bens materiais, você não ora. Mas o povo espiritismo, eles oram. Eles são fervorosos nesse sentido. Nós não ungimos a nossa rua. Os cristãos não ungem a cidade. Deveríamos, irmãos, reunir, como tem passeata aí dos evangélicos, fica aí, mas passeata mais é para comício, né? Diz que é passeata dos evangélicos. É mais para gritaria, mais para coisa, mas não tem nada de... Deus não agrada nessas coisas. Nós temos aqui ungir as ruas, ungir a cidade, pegar um grupo de pessoas. Olha, quem dera, né, se a gente pegasse um grupo de pessoas, né, e saísse pelas ruas da cidade ungindo os presídios, ungindo as lojas, né? Seria tão maravilhoso, os demônios não estariam aqui nessa cidade, nesse país. Porque já que aqui é um lugar do cristianismo, uma nação cristã, nós devemos inserir isso para dentro de nós, porque o povo, o mundo, venha saber que essa nação é uma nação cristã, é uma nação realmente do cristianismo. Mas o que não é? É tanta violência que temos. É pastor tendo adultério com mulher de outro pastor. É pastor matando dentro da igreja. É isso que está acontecendo. Está rejeitando a primogenitura. Está rejeitando as bênçãos de Deus. Não busca, é o que a Bíblia fala. Esse povo é de cabeça dura. Tudo para eles é feitiço, tudo para eles é espiritismo, tudo para eles é macumbaria, tudo para eles é coisa, e eles não fazem nada. E o diabo está tomando posse. Está tomando posse. Existe milagres no meio do evangelho? Não existe. Quando existe um milagre, isso não é de Deus, não. Isso é do demônio. Tem um menino de 6, 7 anos lá no Ceará que está fazendo milagres. Está curando os doentes. Ele ora e as pessoas são curadas. Mas abraçando ele, quem que está abraçando esse menino? É a igreja? É os cristãos? Não. É o espiritismo que está abraçando essas coisas. O espiritismo, estão falando mais de Deus do que os próprios cristianismos. Para você ter uma noção. Assiste uma palestra do espiritismo que você vai ver. Eles estão chamando o povo para um concerto espiritual muito grande. E o povo cristianismo, o que eles estão fazendo? Eles são adormecidos. E o diabo parece que está saindo do espiritismo e estão entrando nas igrejas. E o espiritismo está fortalecendo. Irmãos, Deus é o mesmo, ontem e hoje, eternamente, assim ele disse. Que se o meu povo se humilhar e se voltar, ele vai ouvir a sua voz. Ele vai te ouvir. Então se arrepende. Volte para Deus. Volte para os primórdios cristãos, como eles agiam. Vamos ver, a Bíblia está aqui, não é para um livro para ficar guardado na sua gaveta ou empoeirado em cima de uma estante. Não, irmãos, isso aqui é uma palavra tão poderosa, vocês não imaginam, isso aqui é vida. Olha a minha Bíblia, eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei várias vezes aqui. Olha como que a minha Bíblia, essa minha Bíblia, ela é velhinha, ela me acompanha. Olha só a situação da minha Bíblia. Olha só. Irmã, tá precisando trocar outra Bíblia.
Irmãos, eu quero a palavra que está aqui. É porque ela está velha assim, porque eu leio todos os dias, eu pego ela para ler todos os dias. Isso aqui já está todas as minhas marcações. Como que eu vou trocar essa Bíblia? Aqui eu já sei até onde qual versículo que está. É mais fácil para mim manusear, porque eu já tenho conhecimento dela. Se eu pegar uma outra Bíblia, uma outra linguagem, isso vai me atrapalhar meus estudos. Então eu estudo por essa daqui. Ela é velha, sim. Mas é por tanto tempo que essa Bíblia anda comigo. Tanto tempo que ela anda comigo, ela já está bem velhinha mesmo, está precisando trocar, mas eu não vou trocar porque enquanto ela tiver folhas, quanto está dando para mim ler nela, eu vou lendo. É isso, a sua Bíblia é para ser lida. A sua Bíblia, como que está a sua Bíblia? A sua Bíblia está novinha? Tem gente que abre a Bíblia e ainda tem aquele cheirinho de nova, né? As folhas estão até pregadas ainda uma com a outra, que ela nunca foi usada. Ainda falar, não, minha Bíblia está novinha. Claro, você não usa. Nós temos que usar nossa Bíblia, nós temos que aprender a ler a Bíblia. Você lê tantos livros, mas você não consegue ler uma Bíblia que está te ensinando você a viver nessa terra. A Bíblia é um ensinamento para você viver aqui nessa terra. Você tem que abraçar ela de coração, de corpo, alma e espírito. Você é infeliz porque você não lê a palavra de Deus. Você não tem conhecimento. Tem gente que está dentro da igreja, mas nunca leu a Bíblia. Ouve o que o pastor fala. Às vezes nem lá no culto, quando o pastor fala assim, abre sua Bíblia em tal coisa, eles pegam, não sabem nem que se o capítulo é no Novo Testamento, ou se aquele livro é no Novo Testamento, ou se é Velho Testamento, eles nem sabem. Eles começam a procurar, o pastor já começou a ler a Bíblia, já terminou a coisa e eles ainda nem acharam. De tanto conhecimento que eles têm na palavra de Deus. Eles nem sabem onde está. Eles nem sabem quais são os livros do Novo Testamento ou do Velho Testamento. Não sabem se o Novo Testamento está na frente ou se o Velho Testamento está na frente. Eles não sabem nem quem nada. Se você fazer alguma pergunta para eles, eles não sabem. Se você perguntar para eles se sabe os 10 mandamentos, eles não sabem. E está dentro da igreja. De tanto conhecimento que eles conhecem Deus. Então, irmãos, vamos ser honestos. Vamos ser mais presentes com o conteúdo da Bíblia. Vamos orar, vamos buscar mais, vamos ler mais, procurar conhecer o nosso Deus. Porque assim Deus vai te livrar de muitas coisas, você vai ter conhecimento de muitas coisas erradas que você faz. Que Deus conceda a você força para que você possa conseguir andar na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que você compartilhe esse vídeo. Compartilha, se inscreve no canal e seja um crente obediente aos ensinamentos de Cristo. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.